Já pensou em ter todos os canais de TV abertos e fechados, sem a necessidade de antenas ou cabos? Usando apenas sua internet, você assiste a mais de 4.000 canais, incluindo filmes e séries atualizados. Pode ser instalada diretamente em sua Smart TV, TV Box, celular, Xbox One, tablet, PC e notebook. Temos aplicativo próprio e com ele você terá a melhor qualidade de imagem e som nos formatos HD, Full HD e H265. Boa tarde, gente. Hoje vamos falar de um assunto muito importante e que eu tenho certeza que alguém da sua família, você mesmo, ou seus filhos, ou seu esposo, já sentiram essa síndrome. O que é essa síndrome? É a síndrome da visão do computador. Então, pessoal, se você é uma daquelas pessoas que passam horas na frente do computador, celular ou tablet, prepare-se, pois o assunto hoje é para você. Ou CVS. Agora imagine o seguinte, você está trabalhando ou talvez jogando aquele jogo super empolgante e de repente seus olhos começam a ficar secos, cansados e você se vê num desconforto, como se estivesse vendo através de uma névoa. Eu aposto que muitos de vocês já sentiram assim, certo? Então juntos, o que é isso? Vamos discutir o que é isso e o que se pode fazer para driblar essa síndrome, ok? Para ter um conforto na sua visão, mesmo nessa era digital. O que é exatamente a síndrome da visão do computador, ou CVS? Imagine seus olhos como super-heróis, tá? Eles estão o tempo todo prontos para ajudar as pessoas a enxergar e a entender o mundo. Você tem que entender que enquanto você está acordado, o seu olho trabalha direto, a todo minuto, né? Não só a parte motora, mas também a parte visual, né? Então, quando ficamos olhando para uma tela muito tempo, sem pausas, esses heróis começam a ficar cansados e sobrecarregados, né? E não dão mais o melhor de si. Passou um tempo fixando os olhos em telas digitais, como em computadores, celulares ou tablets, sabe o que acontece? Aquele desconforto causado pelas horas a fio com que os olhos estão trabalhando, né? E eles não conseguem descansar, tá certo? Nossos olhos fazem para focar nos detalhes de telas sem descanso, eles estão focando todo o tempo, sem descanso, a tela ou o mundo ao seu redor, tá certo? Então, quais são os principais sintomas da síndrome da visão do computador? São olhos secos e irritados. Quando olhamos para a tela, nossas taxas de piscadas diminuem pela metade, gente. O que faz com que os nossos olhos fiquem mais secos e desconfortáveis. Os nossos olhos, para ter uma hidratação perfeita, eles precisam piscar em uma frequência X. Quando a gente está muito atento a uma tela de computador, prestando muita atenção, o que acontece? A gente esquece de piscar. É isso, gente, a gente esquece de piscar. Então, a gente, normalmente, já foi feito esse estudo, quando a gente está na frente de uma tela, a gente pisca 50% a menos do que deveria, tá certo? Então, os olhos começam a ficar ressecados, porque é nesse piscar que o olho se hidrata, se lubrifica, tá? E a visão começa a ficar turva e embaçada. Pode acontecer porque nossos olhos estão tão cansados e não conseguem mais focar corretamente. Então, isso também, essa visão turva e embaçada, também é causada pelo cansaço visual e pelo ressecamento ocular, tá? O cansaço ocular, o esforço contínuo dos músculos oculares causa a sensação de que os olhos estão pesados e cansados, não é? Aí, daí vem a dor de cabeça. A dor de cabeça com os olhos forçando tanto para focar, é comum que a dor de cabeça surja como resultado da tensão ocular, tá certo? E também a dor no pescoço e ombros, muito comum em pessoas que trabalham em computadores e cuja a posição de trabalho não está correta,
como tem aí na tela. Essa é a posição correta, a distância do computador correta e a altura do computador correta, para deixar você confortável para trabalhar, tá certo? Então, muitas vezes uma postura incorreta também pode contribuir para a síndrome da visão do computador. As pessoas tendem a se curvar e a ficar com a cabeça inclinada, ou para cima ou para baixo, para ver melhor a tela, o que causa um desconforto em outras partes do corpo. Agora, uma boa notícia, gente. A síndrome da visão do computador não é uma condição grave, mas é incômoda, né? E com simples mudança de hábitos, podemos melhorar a qualidade da nossa visão e prevenir que isso se agrave. Fiquem com a gente e logo, logo vamos compartilhar dicas preciosas para que esses sintomas se aliviem. Então, gente, você vê posições de computadores aí na tela que estimulam a essa dor no pescoço, a esse cansaço visual. Agora, essa posição é a posição correta. Já essa do meninozinho aí no celular está muito próximo, ó, a cabeça sempre baixa, tá? Isso não é não é o ideal e muito próximo ao olho. Tá? O ideal é que a determinado tempo a gente fixe o horizonte. Outra coisa que eu ia dizer para vocês, que é muito comum, são crianças irem para a cama, ou adolescentes irem para a cama, né? E colocarem o celular embaixo, às vezes até do lençol para esconder da mãe, né? Com todas as luzes apagadas. Então, aquela luz azul que sai do computador, a ultravioleta azul, ela vai direto à retina. Nesse ambiente escuro, a sua pupila está muito dilatada. Então, os raios vêm diretamente para a sua retina. Isso, com o passar dos anos, vai causando desgaste da retina, a degeneração da retina. Então, pessoas jovens, com 40, 50 anos, já começam a apresentar degeneração macular que normalmente se teria na idade mais avançada. Então, vamos começar a mudar os nossos hábitos, gente, para a gente não ter esse problema que é praticamente irreversível e que a gente tem que começar a tratar agora, para não ter depois, tá certo? Bom, agora, qual é o nosso objetivo? É explicar que o uso excessivo dos dispositivos digitais contribui para essa síndrome e o impacto também na saúde ocular, tá? Bom, a tecnologia e o impacto nos nossos olhos. Vamos discutir um pouquinho isso? Agora que entendemos o que é a síndrome da visão do computador, vamos entender por que a tecnologia está nos causando tanto cansaço ocular. Nos dias de hoje, a tecnologia está em todo lugar, né? Trabalhamos em frente a computadores, estudamos, né, com tablets, nós nos conectamos com os amigos, né, através dos smartphones, né, e ainda assistimos filmes e séries de TV. Tudo isso é incrível, não é, gente? Mas o problema é que passamos por tantas horas em frente às telas que os nossos olhos acabam sendo forçados o tempo inteiro, né? Nossos super-heróis oculares trabalham sem descanso. E adivinhem, até os super-heróis precisam de uma pausa, não é, gente? Então, quando estamos fixados na tela por muito tempo, os nossos olhos precisam se esforçar para focar a visão a uma distância muito curta, né, do olho. Então, eles se tensionam e, com o tempo, esse esforço constante pode gerar sintomas de CVS. Não só com o esforço físico, mas com a falta de descanso e a luz azul emitida pelas telas, também apontadas para o desconforto. Gente, olha, uma coisa que já tem estudos, né, e que já se sabe, é que o erro refracional de miopia está absurdamente aumentando no mundo inteiro, em crianças bem jovens. Normalmente, a miopia
quando ela não é uma miopia hereditária, quando ela não é uma miopia que o pai realmente tem uma miopia muito grande, a família já tem um histórico de miopia muito grande, então essas miopias geralmente acontecem de aparecer mais cedo, quando você é muito criança. Hoje em dia, já tem crianças que os pais, às vezes, nem são míopes, né? Às vezes, nem são tão grandes míopes também, e elas já começam a apresentar miopia com 3, 4 anos. Então, o que é isso? Então começou a se fazer um estudo, né? E se chegou à conclusão, inclusive eu já até falei em outro podcast aqui, que as crianças que usam muito a tela, celular, muito próximo ao rosto, e não tem esse ambiente de amplidão, né? Geralmente estão dentro daquele cubículo, dentro de casa, elas começam a forçar muito a visão de perto. E isso estimula o aumento da miopia, o aparecimento da miopia. Então, gente, o que os médicos oftalmologistas, que nós oftalmologistas, né, e que os cientistas estão realmente indicando para a gente, é que não deixe as nossas crianças sem brincar ao ar livre, sem dar o acesso de brincar ao ar livre, ao sol. Tanto os raios solares, como a luminosidade solar, como a distância, aquele ambiente amplo, estimula a visão de longe, estimula você forçar para longe e desenvolver essa visão quando você é criança. Então, não vamos deixar nossos filhos todo o tempo sentado no sofá, num ambiente pequeno, com o celular na frente, a manhã e a tarde inteira, né, gente? Vamos dar um jeito de dar uma saída, de descer, de sair fora da casa um pouco. Eu sei que as coisas não estão fáceis, nem tão seguras, mas a gente tem que encontrar um espaço para a gente começar a brincar com essas crianças ao ar livre, porque já está realmente diagnosticado que é um grande fator para aumento da miopia e por aparecimento da miopia em crianças e um avanço absurdamente rápido, tá? A gente começa com crianças com 2, 3 graus, daqui a pouco já está com 5, 7, tá? E é exatamente, chegou-se à conclusão que é exatamente esse estímulo de visão de perto muito tempo seguido. Tá? Eu vou dar outras dicas para vocês que já estão grandinhos, né? Para ter esse descanso também ocular. Mas as crianças é fundamental que elas saiam do ambiente fechado e vão brincar em um ambiente aberto, onde pode olhar o horizonte, onde tem um contato com o sol, com a amplidão, tá bom? Então vamos lá. E eu falei da luz azul, né, do computador, do celular e do tablet, que pode também piorar as nossas alterações oculares, geralmente retinianas, né? Então, a luz azul é uma luz de alta energia, visível pelas telas dos dispositivos, tá? Ela não é apenas cansativa para os olhos, mas ela também pode interferir no nosso ritmo circadiano. O que quer dizer isso? No nosso ciclo natural de sono e vigília. Então, muitas vezes os pais dizem que os filhos ficam até 2, 3 horas da manhã no celular. E se eles não tomarem uma providência de tirar esse celular desse adolescente ou dessa criança, eles vão ficar muito mais tempo, porque essa luz azul, ela estimula a você não ter sono, tá? A melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono, é totalmente diminuído com o uso dessas telas, tá certo? Então, se você é uma pessoa que tem insônia, o ideal é que você pare de usar telas pelo menos meia hora antes de dormir, tá? Que para você poder descansar e produzir essa melatonina, para você ter um bom sono, um sono agradável, um sono direto, tá certo? Se você dizer, eu vou ficar vendo a tela até dormir, você vai demorar muito mais para dormir. Porque a tela também estimula essa não produção da melatonina, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos pensar em algo curioso. Sabemos que as telas estão em toda parte. Mas você sabia que falou em média, a gente vê telas umas 7 horas por dia em frente a algum tipo de tela, né? Que a gente está. Isso não é pouca coisa não, viu, gente?
E esse tempo está apenas aumentando, principalmente porque as pessoas estão trabalhando muito em home office e no ensino à distância, tá? Quando ficamos tanto tempo em frente ao computador ou celular, nossos olhos não têm descanso seguro e tem mais cansaço e mais desconforto. Então, a maioria de nós fica muito perto das telas, o que coloca ainda mais pressão nos nossos olhos. O ideal é que as telas fiquem a 40 a 70 centímetros de distância dos seus olhos. Pelo menos 40 centímetros, tá? E que a tela fique centrada abaixo do nível dos olhos, tá certo? Isso ajuda a evitar a tensão do pescoço e da cabeça e facilita o foco dos olhos. Então, quando você estiver com o celular, você tem que estar com ele a 40 centímetros do seu rosto e um pouco abaixo da área do olho, mas não tão baixo também que faça você descer o pescoço. Um pouco abaixo da linha do olho, tá? Isso aí ajuda você a descansar essa parte, né, do pescoço e ombros, tá certo? Por fim, vale lembrar que a exposição prolongada às telas não apenas afeta os olhos, mas também o nosso corpo como um todo, né? Uma postura incorreta, a falta de movimentação e até o estresse de ficar muito tempo em frente a uma tela pode agravar os sintomas da síndrome da visão do computador e nos deixa ainda mais cansados, gente. Então, vamos lá. Como a gente pode prevenir, né, essa síndrome? Como a gente pode evitar que a gente tenha esse cansaço exagerado, né? Essa dor no pescoço, essa dor de cabeça, tá certo? Como é que a gente pode fazer? Agora que nós sabemos como a tecnologia afeta os nossos olhos, vamos aprender algumas dicas, tá certo? Simples e eficazes para prevenir e aliviar os sintomas da síndrome. Estão preparados? Essa seria a posição correta para a gente sentar e trabalhar longas horas no computador. Eu sei. Então, vamos lá, gente, começar as nossas dicas, tá? Eu quero lembrar para vocês também que quem ficar até o final do programa, tanto no Instagram como no YouTube, como na Rádio FM Benfica, a gente vai sortear um prêmio bem legal. Bom, a primeira regra, vamos lá, essa regra é muito famosa, é a mais famosa de todas, e eu aconselho que todos vocês, crianças, jovens, adultos, idosos, lembre-se dela, sempre, coloque até uma plaquinha, 20, 20, 20, tá? Perto de você, para você se lembrar, tá bom? Que aí nós podemos trabalhar com mais segurança, tá certo? Vamos lá. A mais famosa de todas é essa. A cada 20 minutos de uso da tela, faça uma pausa de 20 segundos e olhe para algo a 20 metros de distância, quer dizer, bem longe, tá? Isso ajuda a dar um descanso aos músculos oculares e reduzir o cansaço, gente. Não é maravilhoso? Tão simples assim e tão eficaz? Eu quero que você, no nosso próximo podcast, diga se realmente está fazendo essa regrinha. 20, 20, 20. Então, 20 minutos de uso da tela, 20 segundos para olhar a 20 metros de distância de você, depois do computador. Depois você volta a trabalhar, mais 20 minutos. Depois de 20 minutos, mais 20 segundos de pausa, olhando a 20 metros de distância. Então, você vai ter um descanso muito grande dessa visão e desses músculos oculares. Bom, a postura correta é tudo. Mantenha uma postura adequada durante o uso dos dispositivos, tá? A tela deve ficar a cerca, como eu já disse, de 40 a 70 centímetros dos seus olhos. E o topo da tela deve ficar alinhado com seus olhos. Assim, você evita de sobrecarregar
o pescoço e os ombros. Lembre-se de piscar mais. Parece simples, mas é verdade. Quando estamos focados em uma tela, nossa taxa de piscada diminui até 50%. Então, sempre que você se lembrar, tente piscar mais vezes, tá? Para hidratar seus olhos. Parece um truque simples, mas faz uma grande diferença. Então, gente, a partir de hoje, o 20-20-20, né? 20 minutos de uso, 20 segundos de descanso, olhando a 20 metros de distância, tá? Depois, piscar mais frequentemente. Só essa e colocar a tela a 40 a 70 centímetros de distância. Eu tenho certeza que vocês ajustando o uso do celular e do tablet de vocês para essas dicas, eu tenho certeza que vocês vão ter um alívio incrível na visão de vocês e nas dores do pescoço, tá? Mais dicas, vamos mais dicas? Então, óculos com filtro azul, de luz azul. Se você passar muitas horas em frente à tela, um bom investimento pode ser um par de óculos com filtro de luz azul. Esses óculos ajudam a reduzir a fadiga ocular e protegem os olhos da luz intensa das telas. Então, é sempre bom, se você trabalha com computador, se você tem um óculos que já tem grau ou miopia, ou astigmatismo ou hipermetropia, você pode pedir para colocar esse acessório de antirreflexo com proteção para a luz azul, que a gente chama de Blue Control, ou proteção para a luz azul, tem vários tipos de várias marcas. E ele coloca exatamente no óculos que você usa para enxergar melhor, tá? Outra dica, iluminação adequada. Certifique-se que o ambiente que você está trabalhando tenha uma iluminação boa. Evite a luz direta sobre a tela, pois isso pode aumentar o brilho e o desconforto. Lâmpadas de luz suave e indireta são ideais. Então, o que eu falei, à noite, quando você se deitar, também não adianta fechar todas as luzes, deixar só o celular ou o tablet. É terrível para a sua retina a longo prazo. E vocês podem sofrer depois muito por conta desse hábito que vocês criaram. Então, se vocês tiverem o hábito de ver celular deitado, você tem que ter uma luz, ou um abajur, ou mesmo uma luz próxima, para que essa luz do celular não vá sem nenhuma outra luz que atrapalhe diretamente para o seu olho, tá bom? E você não deixe também a sua pupila tão dilatada. Exercícios oculares e pausa. Então, a pausa, o nosso 20-20-20, né, já tem a pausa de 20 segundos. Faça pequenas pausas para olhar o horizonte e relaxar os músculos oculares. E sempre que possível, saia e faça uma caminhada ao ar livre, tá? A cada 20 minutos no computador, faça uma pausa de 20 segundos, olhe para algo distante. Isso ajuda a relaxar os músculos dos olhos, a gente já falou. Para focar o tempo todo em distância, pare de focar o tempo todo em distâncias muito curtas durante muito tempo. Outro truque, se possível, saia para dar uma volta ao ar livre. A luz natural ajuda a equilibrar o esforço visual. E, além disso, o ar fresco vai renovar suas energias, né? Durante o tempo em que você faz as suas pausas, procure olhar para o horizonte, para algo mais distante, para permitir que os músculos oculares relaxem, tá? Mantenha os olhos hidratados. Como é que a gente pode fazer isso? Os olhos secos são um dos sintomas mais comuns da síndrome da visão do computador. Então, especialmente quando falamos muito tempo em frente às telas, isso acontece. Porque ao olhar para o computador, a gente diminui as piscadas, como eu já falei, né? A porcentagem que a gente pisca. O que faz com que a lubrificação natural do olho fique prejudicada. Bom, uma forma simples de combater isso é o que a gente já falou, sempre que lembrar, piscar mais. E uma ajuda para combater esse ressecamento são as lágrimas artificiais, né? Aqueles colírios lubrificantes.
Se você não foi ao seu médico e você não sabe se você tem alguma alergia a algum conservante, aconselho que você compre lágrimas artificiais sem conservantes, inicialmente, tá? E você pode usar 3, 4, 5, 6 vezes ao dia, vai depender do ressecamento do seu olho, tá? Bom, agora eu vou começar já a responder algumas perguntinhas que já me chegaram aqui e que eu queria deixar logo para responder logo antes que a gente termine o programa, né? Deixa eu ver aqui. Doutora, tenho trabalhado muitas horas no computador, mas sinto que as minhas dores no pescoço aumentam. Será que isso tem a ver com CVS? Com certeza. Dores no pescoço aumentem muito quando você trabalha todo o tempo no computador e você não tem aquela postura e a altura do computador, né? A altura do seu olho, né? Para você não ter que estar todo tempo com a cabeça levantada, tá certo? Estou sentindo os olhos mais secos ultimamente. Devo procurar um especialista? Não, a primeira coisa que você deve fazer se você usa muito tablet, computador, celular, a primeira coisa que você tem que fazer é dar essa pausa. 20 de trabalho, 20 segundos de pausa e olhando a 20 metros de distância. A outra coisa que você deve fazer é lembrar de piscar mais. Outra coisa que você pode fazer é usar gotas lubrificantes, tá certo? E, lógico também, ver o que é que você está usando. Muitas vezes, quando você trabalha no computador, você está usando ar-condicionado, que muitas vezes pode estar até voltado diretamente para os seus olhos, ou que você, quando vai dormir, você coloca um ventilador muito próximo a seus olhos. E não se engane, você não dorme com os olhos completamente cerrados. Sempre tem uma abertura. Tem pessoas que quase dormem com o olho aberto totalmente, né? Então, esse vento direto nos seus olhos é uma das maiores causas de ressecamento oculares para quem não usa computador, celular e tablet. E agora, imagina para quem usa computador, celular e tablet e ainda usa o ventilador à noite para dormir muito próximo aos olhos. Então, você está buscando problema, amigo. Então, vamos ver outra aqui. Vamos ver outras perguntas aqui. Peraí, só um minutinho. Então, eu queria lembrar vocês também que o uso de computador, celular e tablet próximo ao horário de dormir, para quem já tem insônia, é péssimo, tá? O ciclo natural do sono e da vigília é alterado, tá certo? Isso acontece porque a luz azul interfere na produção de melatonina, o hormônio responsável por regularizar o nosso sono. Então, quando ficamos em exposição à luz à noite, essa luz à noite, especialmente antes de dormir, o nosso cérebro entende que ainda é dia, dificultando a produção de melatonina e fazendo com que a gente tenha mais dificuldade de pegar o sono. Então, se você já ficou várias vezes rolando o feed do Instagram, assistindo vídeos do YouTube até tarde da noite e depois não consegue dormir logo, isso pode ser porque a luz azul tenha sido um fator contribuinte, tá? Além disso, a exposição de luz azul pode diminuir a qualidade do sono. Tá? Mesmo uma pessoa que durma um número adequado de horas, o descanso não é tão profundo e isso pode deixar vocês cansados no dia seguinte, tá? Então, quando falamos em tempo em frente às telas, nossos olhos não têm descanso. A luz azul emite uma radiação de alta energia, que força mais os músculos oculares para manter o foco na tela. Isso cria uma fadiga ocular. Com o tempo, o olho não consegue mais adaptar facilmente a esse esforço e aumenta os sintomas da síndrome de visão do computador,
com a sensação de ardor nos olhos, visão embaçada e a famosa dor de cabeça. Tá certo? Então já falamos para usar o óculos com filtro de luz azul, quem trabalha muito tempo em computador, ajustar o brilho da tela, usar filtros de luz azul no próprio dispositivo, porque tem alguns dispositivos que já tem esse programa, né, para aplicar essa luz azul. Tá certo? Porque aí ela vai emitir menos luz, né, ajustando de acordo com a intensidade da luz ambiente. Faça pausas regulares, como eu já falei, 20, 20, 20. Evite os dispositivos antes de dormir e use a iluminação adequada no ambiente que você está usando. Então, a conclusão. A luz azul por si só não é um vilão. Na verdade, ela é natural e faz parte do ambiente da gente, especialmente na luz do dia. O problema começa quando ficamos expostos a essa luz por longos períodos, especialmente durante a noite, e diretamente focado nele. Para entender melhor os efeitos da luz azul, podemos tomar medidas simples para proteger nossos olhos e reduzir os sintomas da síndrome de visão do computador. Então, algumas mudanças no nosso comportamento diário, como o uso de filtro, fazer pausas, ajustar a iluminação, a gente pode aliviar tanto o cansaço ocular, gente, e melhorar a nossa saúde ocular, mantendo um equilíbrio saudável com a tecnologia, né? E sem falar que você pode até se sentir melhor com um sono mais adequado, né? Um sono que não seja tão superficial, um sono mais profundo. Lembre-se, se você estiver sentindo desconforto constante nos olhos, não hesite também em procurar o oftalmologista. Muitas vezes, essa dor de cabeça também pode ser consequência da falta de um óculos. Quer dizer, se você já tem um cansaço visual ao olhar uma tela ou um celular, e você, ainda assim, tem necessidade de uso de um óculos com miopia, hipermetropia ou astigmatismo, e você não está usando, então o seu cansaço é dobrado, né, amigo? Então, procure o seu oftalmologista, faça a sua consulta, ele pode lhe recomendar outras opções de tratamento, né? E manter os seus olhos em ótimo estado de saúde. Tá certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Peraí, só um minutinho. Aqui. Vai. Finalmente, se você usa muito computador ou celular, estabeleça limites de tempo para o uso contínuo. E, se possível, tente alternar com atividades que exijam o uso de visão de perto e de longe, e aquelas que você possa olhar para distâncias maiores. Isso permitirá que os seus olhos descansem de vez em quando. Conclusão, em resumo, a chave para prevenir a síndrome da visão do computador são simples mudanças de hábito, que podem ser incorporadas facilmente em nossa rotina diária. Basta a nossa conscientização que essa não observação dessas regras pode estar fazendo mal tanto à sua saúde ocular, como à sua saúde da coluna vertebral, como também da sua saúde psicológica e mental, porque se você não dorme bem, se você não tem um sono profundo, se você está constantemente com cansaço ocular, com uma cefaleia, uma dor de cabeçazinha que não passa, ninguém é feliz, né, gente? Desse jeito, tá? E lembre-se que a prevenção é o melhor remédio. Se você sentir que esse desconforto está incomodando e os sintomas estão se agravando, não deixe de ir ao seu oftalmologista. Ele pode lhe orientar. Vamos ver agora se tem mais... Chegou mais perguntas aqui. Eu já falei da hidratação, que é muito importante, com lágrimas artificiais, né? Aqui a Ana. Uso óculos há anos devido à miopia. Isso pode piorar os sintomas de CVR? Tanto um piora o outro, como o outro piora o outro, né? Se você está usando muito tempo o computador e você já é míope, principalmente se você for criança ou adolescente, o risco desse aumento da miopia é absurdo. Mas até em adultos com o uso muito acentuado do computador, muito tempo durante o dia, e telas, principalmente celulares,
realmente o aumento da miopia pode acontecer, mais frequente, tá? E é essencial que a sua prescrição do óculos, Ana, seja sempre atualizada. Você não pode passar mais de um ano sem dar uma checada, até porque o óculos pode ter alguns arranhões, algumas coisas que também prejudiquem a sua visão perfeita, né? Ok. Trabalho em um escritório com luz muito forte. Isso pode afetar a minha visão? Definitivamente, Carlos. Uma iluminação brilhante ou envolvente pode aumentar o desconforto, né? Quando eu digo que tem que ter uma iluminação adequada, nem sem iluminação e nem com iluminação exagerada, tá? Tente ajustar a iluminação do seu ambiente, tá certo? Que ela seja suave, uniforme, tá certo? Sem criar, principalmente, reflexos na tela, tá? Então, se você vai colocar qualquer luz, seguindo a minha orientação, né, para não ficar o ambiente todo escuro, não coloque em frente à tela, porque vai dar reflexo e vai piorar, tá certo? Se existe algum exercício específico para os olhos que possa fazer para prevenir a síndrome, né? Tem, Mariana, é o seguinte, existem vários exercícios simples que você pode fazer. Um dos mais simples é aquele exercício que eu falei antes, do foco, né? Que você pega 20 minutos, depois 20 segundos olhando para longe. Esse já é um tipo de exercício ocular, tá? Então, você ficar focando num objeto distante por alguns segundos e depois olhe para algo a seguir, e repita esse processo várias vezes, isso ajuda a relaxar os músculos dos olhos e prevenir a fadiga, tá certo? Então, quando você estiver trabalhando no computador, dá uma pausa de 20 segundos, olha para o horizonte, tá certo? A 20 metros no mínimo, tá bom? É muito bom. Então, se você trabalha perto de uma janela, você pode virar e olhar a paisagem, tá certo? Isso realmente descansa muito a visão. Quanto tempo devo descansar? Eu já falei bastante, né? 20 minutos de trabalho, 20 segundos de descanso, olhando a 20 metros de distância. Então, é o 20, 20, 20. Coloque esses 3 vídeos assim em frente ao seu computador para você sempre lembrar de fazer. Além disso, eu recomendo as pausas mais longas, de cerca de 10 a 15 minutos a cada 2 horas de trabalho contínuo. Então, a cada 2 horas, levanta, vai tomar uma água, né? Vai comer uma fruta, viu? Vai olhar pela janela, vai dar uma volta durante 10 a 15 minutos, que isso também ajuda muito, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E Lívia, quais são os sinais que devo procurar um oftalmologista para falar sobre essa síndrome? Bom, muito boa pergunta. Se você notar que os sintomas de um cansaço ocular e a dor ocular e a visão está prejudicada, a sensibilidade à luz se tornam muito frequentes. Então, se você está sempre sentindo aquela dorzinha de cabeça, está sempre sentindo o olho muito seco, né? Aquele cansaço ocular, aquela dor nos olhos, tá certo? Aquela fotofobia, você sai no sol, tá insuportável, tá? Então, tá na hora de você procurar o seu oftalmologista, tá bom? Bom, outros sinais importantes são vocês fazerem essas dicas que eu disse, né? De diminuir a iluminação muito forte ou ter uma iluminação num ambiente muito escuro, né? Não colocar em frente à tela a iluminação, dar o 20, 20, 20, né? 20 minutos, 20 segundos de pausa, olhando a 20 metros e usando colírios lubrificantes. Se tudo isso não aliviar seus sintomas, não tem como, né? Olha, como posso configurar o meu local de trabalho para minimizar os riscos? Primeiro, você tem que se certificar que a sua cadeira, né, que o local de seu trabalho seja condizente com a necessidade de ter uma postura correta, tá? O monitor deve estar ao nível dos olhos, né, como eu já falei, ou um pouco abaixo, tá? E ao redor de a um braço de distância, quer dizer, o ideal é que você tenha de 40 a 70 centímetros de distância, tá?
Se você puder usar cadeiras com suporte adequado para as costas, seria espetacular, tá? Ajuste a altura também, para que os pés fiquem apoiados no chão, tá certo? Além disso, ajuste a luminosidade da tela, tudo isso que eu já falei, né? Para a tela não ficar muito brilhante, tá certo? E use os óculos, né, com o filtro de proteção para o Blue Control, tá? Se o meu computador não possuir essa diminuição da luz azul, já existem aplicativos, viu? E softwares, tá certo? Se eu não me engano, o F.Lux ou o Iris também, eles podem ajustar bem automaticamente a temperatura da cor, tá? Da sua tela. Deixa eu ver aqui. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, gente. Principal para todo o organismo. Beber muita água, tá? Isso eu tinha que ter dito logo no início. Todo organismo, para ter um bom funcionamento, precisa ter um aporte hídrico suficiente, né? Para poder deixar toda essa máquina que a gente tem, que é o nosso organismo, funcionando bem. Então, a hidratação adequada ajuda a manter a lubrificação natural do olho também, o que pode aliviar também os sintomas de olho seco, né? Ok? Só tem mais um agora. Bom, é o seguinte, ele está perguntando se o uso de plantas no escritório pode impactar na incidência da síndrome. Olha, o que eu já ouvi falar é que as plantas podem aumentar a umidade, né, do ambiente. E aumentando a umidade do ambiente pode reduzir o ressecamento dos olhos, tá? Além disso, tem um elemento natural, né, para descansar os olhos, para você olhar, se ele estiver um pouco distante de você, para fazer a sua pausa visual, né, das telas, tá certo? Então, contribuindo indiretamente, né, para esse descanso da sua visão, tá certo? Gente, mais perguntas vocês podem deixar no YouTube, que depois eu vou olhar, tá certo? O Caio tá para o exercício de olhar para longe realmente ajuda e muito. Essa técnicazinha, essa regra 20-20-20, coloque na frente do seu computador. Pregue na sua parede, faça qualquer coisa. Mas use essa regra que você vai notar uma diferença absurda. E a cada 2 horas dá uns 10, 15 minutos também de pausa, tá? Outra coisa também que eu esqueci de falar, gente, é uma dieta rica em vitaminas, né? Isso ajuda muito na saúde dos olhos, né? Então, a vitamina A, a vitamina C, o ômega 3. O ômega 3, para quem tem ressecamento ocular, é espetacular, tá? Se você tá com ressecamento ocular, usando as gotinhas, né? Já foi ao oftalmologista e mesmo assim ainda continua tendo ressecamento ocular, faça o uso de ômega 3, que você vai ver a diferença, que é fundamental, tá? Bom, atividades físicas, né, também pode melhorar a circulação sanguínea, também já ajuda, né, a lubrificação ocular. Outra coisa, se você tem um ressecamento do olho muito severo, amigo, procure seu oftalmologista. O risco de você ter alterações corneanas, né, e isso poder gerar uma úlcera, poder gerar uma ceratite, pode causar danos nos seus olhos irreversíveis, tá certo? Evite ventilador direcionado para os seus olhos. Se você não pode dormir sem um ventilador, compre aquelas, como é que te chama? Aquele tapa-olhozinho que a gente dorme para dormir, né? Tá certo? São excelentes para prevenir esse problema de você amanhecer com o olho muito ressecado. E acordou, põe a gota, vai dormir, põe o lubrificante, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu gostaria, gente, que vocês divulgassem esse YouTube, tá? Esse tá muito legal. Tô dando muitas dicas legais, tá certo? E eu vou sortear, daqui a pouco,
uma coisa para vocês. É o seguinte, eu vou sortear e quem ganhar vai entrar em contato comigo, tá certo? Pode ser pelo YouTube ou pelo Instagram, tá? Ou pelo WhatsApp, 98889-1071, que a gente vai, se você vai escolher, se você vai querer uma consulta oftalmológica completa ou uma sessão com peeling facial, tá certo? Os rapazes podem fazer o peeling também, ou presentear a namorada, né? Ou a mãe, tá certo? Ou uma consulta oftalmológica, tá bom? Já pensou em ter todos os canais de TV abertos e fechados, sem a necessidade de antenas ou cabos? Usando apenas sua internet, você assiste a mais de 4.000 canais, incluindo filmes e séries atualizados. Pode ser instalada diretamente em sua Smart TV, TV Box, celular, Xbox One, tablet, PC e notebook. Temos aplicativo próprio e com ele você terá a melhor qualidade de imagem e som nos formatos HD, Full HD e H265. Muito bem, gente. Olhe, juntando todos, eu fiz o sorteio aqui, foi Carol Nobre, tá? Então entre em contato comigo, meu amorzinho, tá bom? 98889-1071 para você receber o seu prêmio e escolher, tá? A próxima semana nós vamos falar sobre preenchimento labial, né? Por que fazer, se pessoas mais novas, mais jovens podem fazer, se tem alguma contraindicação a fazer o preenchimento labial, tá certo? E eu vou dar várias dicas aqui também, tá certo? E vamos ter também brindes, sorteios para quem tiver no YouTube. Eu vou deixar agora só no YouTube, porque agora foi muito complicado fazer isso aqui. Então, da próxima vez, quem entrar no YouTube e deixar um oi, tá? Aí a gente faz o sorteio, tá bom? Combinado assim? E a próxima podcast de oftalmologia já está seguro, já está certo. Vamos fazer sobre catarata e quem é a nossa convidada é a doutora Jeane Brasileiro. Tá? Ela virá falar conosco sobre catarata, cirurgia de catarata, indicações de catarata. Tá bom? Doutora Jeane Brasileiro. Então, gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho, tá? E, Carol, dá uma ligada.